Entrando em mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, Denise, Horta, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Pronto, já vamos entrar. Bom dia, Ione. Bom dia, Denise. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Já? Achei que a tecnologia ia nos trair e não ia nos deixar trabalhar hoje. Já na madrugada, tá aí bonita, elegante. Ah, estamos juntos, né? Tá certo. E aí na Serra, tudo beleza? Muita gente já entrando, obviamente, Bom, nossos amigos confrades e nossos alunos todos, nossos mestrandos, doutorandos. é isso aí, Então, coisa boa. estamos aqui hoje, mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu estou tendo o prazer de apresentar, por deliberação da nossa diretora, Tereza Narras, nosso presidente Alexandre Agra e também a Ione Frediani, que é uma das organizadoras desse café da manhã. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre direito do trabalho e novas tecnologias com a professora Denise Fincato, pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, doutora pela Universidade de Burgos, professora visitante da Universidade degli Studi de Parma, na Itália, acadêmica titular da cadeira número 34 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, na qual também é diretora de Relações Internacionais, professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC, advogada e consultora, parceira e amiga de muitos anos, né? Estamos juntos em várias empreitadas, não só acadêmico-profissionais, mas também de amizade familiar, né, Denise? E como a gente diz, sempre já fizemos juntos 1.305 bancas. Foi exatamente. A milésima, tricentésima quinta foi há poucas semanas. Isso aí. Denise, querida, ninguém melhor que tu para falar sobre direito do trabalho e novas tecnologias. Além de pesquisadora, tem o grupo de pesquisa na PUC que trata dessa matéria. A Denise se dedica à pesquisa de novas tecnologias já há uns 15 anos, né, Denise? Mais ou menos há uns 15 anos. Mas é melhor não falar. Não, tá bem. Vamos falar na data que a gente entrou junto no PPGD, que foi 2005. Ah, ok, daí pode ser. Bom? Daí 15 anos. Então, nós temos aqui na verdade, questionamentos que eu vou fazer, e certamente o pessoal que está nos assistindo também deve ter essas dúvidas, várias questões que a Denise vai nos esclarecer nesse café da manhã com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, Denise. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Gilberto, querido amigo, colega, parceiro de tantas investidas profissionais pessoais. Bom dia a todos os que já estão conosco. Eu quero especialmente agradecer à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na pessoa de seus dirigentes atuais, doutora Tereza, doutor Agra Belmonte, doutora Ione Frediani, pela possibilidade de estar aqui. É um grande prazer ultrapassar os limites da nossa academia regional e chegar à brasileira a partir de convite tão carinhoso dessas pessoas a quem quero também. É uma satisfação estar aqui com o Gilberto, essa
pandemia nos fez experimentarmos na pele a tecnologia, Gilberto, estamos trabalhando de maneira remota hoje, né? Via tecnologia, conversando com pessoas que estão no mundo inteiro, né? E isso só mostra que as coisas estão muito, muito próximas. Trabalho e tecnologia andam muito juntos. A cada momento, a cada impulso tecnológico, a gente tem transformações no modo de trabalhar, e isso é histórico, né? Quando a gente trabalha lá na disciplina de Direito do Trabalho, as revoluções industriais, até mesmo em outras áreas de formação, na sociologia, na história, quando se trabalha isso ao longo da história, a gente vê essa conexão muito próxima, e nós não estamos hoje fazendo nada diferente do que outras gerações já fizeram. Nós estamos vivendo uma revolução, uma troca racional no modo de trabalhar, né? E eu acho que nós somos muito privilegiados, Gilberto, estarmos apenas ouvindo história, mas por estarmos na história e com a possibilidade de colocarmos a mão na massa, especialmente nós juristas, né? Nós podemos fazer o que talvez algumas gerações anteriores não fizeram com tanto êxito, que é transformar o direito do trabalho para poder acompanhar essas transformações todas que estão acontecendo. Então, é muito bacana estar aqui, só que eu não sei se eu vou dar explicações, não. Acho que eu vou plantar um monte de dúvidas na cabeça de todo mundo, né? É isso que a gente faz com os alunos todos os dias, né? Exatamente, porque acho que é a partir da dúvida que a gente anda. E essa questão que tu está referindo, nós estamos discutindo aí para o novo currículo da Escola de Direito da PUC, os conteúdos programáticos. E embora todos os professores no Direito do Trabalho 1 já falem alguma coisa, nós temos que colocar oficialmente mesmo a quarta revolução industrial, o Direito do Trabalho 4.0 no conteúdo programático, né? E aí eu te pergunto, já deste uma palhinha para o pessoal, mas me diz o seguinte, tu achas que há uma relação entre o trabalho e a tecnologia no que diz respeito à evolução dos dois, de ambos, do trabalho e da tecnologia? Claro que há, claro que há. E se a gente observar de novo, as revoluções, que alguns questionam se seriam revoluções propriamente todas elas, né? Mas se a gente observar as revoluções, a gente enxerga exatamente a virada tecnológica ali. É claro que cada revolução tem um conjunto de coisas que acontecem. Socialmente, os valores se movimentam, economicamente, a economia tem também os seus impactos, né, e condicionantes, mas o fator tecnológico é o principal. Então, na primeira revolução lá, a gente enxerga o vapor, né, especialmente a máquina a vapor ingressando no cenário e alterando uma série de coisas. Tem um autor, estou olhando para a minha estante aqui, porque eu estou na frente da minha biblioteca, muito conhecido nosso, né? Muito conhecido. Manuel Alonso Soler, que num texto de 1995, O Trabalho como um Bem Escasso, ele já aponta que na primeira Revolução Industrial houve uma alteração no cenário do trabalho, onde 92% dos postos de trabalho da agricultura sumiram. E aí ele pergunta assim, e as pessoas pararam de comer? Claro que não. Só que houve um incremento da produção agrícola e uma migração da mão de obra para outro espaço onde o trabalho se apresentava mais interessante, mais favorável, enfim, o trabalho daquele momento, né? E assim a gente foi indo, né? Esse texto dele, 25 anos atrás, de 95. 1995, e ele já falava do trabalho como um bem escasso. Hoje a gente fala do emprego como um bem escasso, né? O emprego como um bem de poucos, o emprego como um privilégio, né? E dessa necessidade de olharmos para outros focos enquanto trabalhistas, né? Não apenas para o emprego como foi sempre não, mas a nossa opção no último século, especialmente, né? Mas eu estava te dizendo, Gilberto, que sim, que a gente enxerga uma conexão muito próxima, que na primeira revolução a gente fala do vapor, na segunda da eletricidade, na terceira a gente já automatiza, né? E já começa a pensar em robôs,
Na quarta, a gente entra com a inteligência artificial, a internet das coisas, a nanotecnologia, a biotecnologia no trabalho, e a partir daí a gente começa a usar algumas expressões um pouquinho diferentes. Se até então a gente vinha falando de rupturas, por exemplo, agora a gente fala em disrupção, porque essas tecnologias todas se misturam. A gente passa a ter tecnologia no próprio corpo humano, né? A gente passa a ter interações. Esse fim de semana eu estava assistindo um noticiário, um documentário, falando sobre a evolução da carreira na medicina e a inserção das tecnologias de impressão em 3D e a possibilidade de produzir pele em 3D. Com microfragmento de pele, colágeno, eles já produzem ali centímetros de pele, sendo possível implantar nas pessoas. Daí tu pensa o que nós podemos fazer em termos de trabalho, né, Gilberto? Quando a gente mexe com transhumanismo e outras coisas, realmente é inquietante. Aliás, quero te dizer o seguinte, o teu prestígio faz com que essa hora da madrugada nós já estejamos com mais de 60 pessoas nos assistindo, além dos amigos todos. Aqui o confrade Carlos Alberto Reis de Paula, ministro, o nosso amigo um abraço. Esses dias esteve conosco, o Gustavo Iurren está nos assistindo. Querido. Muitos amigos, à medida que eu for enxergando entrar aí, eu vou, vai dizendo. Vou falando. Denise, me diz coisa boa, abraço para todo mundo. Fala. Então, existem novas tecnologias. Isso é um problema de essência do meu grupo de pesquisa, Gilberto, porque meu grupo de pesquisa se chama Novas Tecnologias e Relações de Trabalho. E às vezes a gente se depara assim e pergunta: nova tecnologia para quem, cara pálida, né? Porque aquilo que é nova tecnologia para mim pode não ser nova tecnologia para outra pessoa. Aquilo que de repente chega lá nos confins da África como tecnologia, sei lá, pode não ser tecnologia mais para mim no sentido de nova. Então, essa questão do novas tecnologias é uma questão bastante controversa, porque depende muito do local, da relação que aquela comunidade tem, ou aquelas pessoas têm com a tecnologia, né? Sim. E é a partir daí que a gente entra num autor que nós trabalhamos aí no nosso PPGD, que é o Yuval Harari, que acaba nos falando dos hubs tecnológicos e dos hubs de trabalho, né? No sentido de espaços e distribuidores, né? E ele nos diz assim que hoje nós temos divisões bem interessantes quanto à relação com a tecnologia e daí, consequentemente, ao tipo de trabalho e à qualidade do trabalho, pensando nessa interseção, né? Num trabalho mais decente ao ser humano no momento em que ele tem uma maior interação com a tecnologia. Porque a ideia de trazer tecnologia para o cenário do trabalho sempre foi essa, né? De otimizar o trabalho humano, de torná-lo mais leve ao ser humano. Basta ver o que aconteceu, Gilberto, com a inserção da tecnologia no ambiente automotivo, né? Olha o que era antes a pintura de um veículo. Pensa na década de 60, o que era pintar um veículo, né? Em termos de indústria automobilística brasileira. E hoje nós já temos tudo robotizado, digamos assim, né? Tudo automatizado e mais, a pessoa que comanda esse equipamento nem precisa estar ali no meio, naquele ambiente que é altamente insalubre. Então, a ideia primordial deveria ser essa, e é interessante, mas nova tecnologia é um termo polêmico, digamos assim, né? Depende para quem. Agora, nesse período de pandemia, a gente viu que tinha um monte de tecnologia que nós não conhecíamos, né? É verdade. Olha só, a Janete entrando aí, o confrade Sandro Namias nos assistindo lá de Manaus. Bacana isso. E o nosso ex-aluno e amigo e agora juiz do trabalho lá na 8ª região, Fábio Pacheco, te pergunta se tu aceita telepresencial no grupo de pesquisa.
100%, estamos completamente tele agora. Basta mandar o contato que a gente insere nos canais. Estou assim agora, pedindo, clica no sininho, dá uma curtidinha e tal. Mas a gente insere nos canais. As nossas reuniões de grupos de pesquisa têm sido, né, Gilberto, telemáticas agora, porque é o que nós podemos fazer. Porque não temos saída. Exatamente, mas eu diria o seguinte... Passado tudo isso, nós vamos voltar à presencialidade, mas vamos manter, pelo menos no meu grupo de pesquisa, manter as videoconferências justamente para abraçar as pessoas que não conseguem estar aqui presencialmente. E é tão rico esse debate, né? É tão rico ouvir como é que o trabalho está organizado em outros locais. Isso só nos faz crescer. Então é importante, né? A gente usar as experiências. O meu grupo sempre aprende com o teu, né, Denise? Então querido, nós aprendemos. Olha a Luciane Barzotto nos dando bom dia também. Olha aí, bom dia, pessoal. Denise, já que está falando de novas tecnologias, me diz uma coisa que a gente tem ouvido falar, o que é domótica? Essa é boa. Te peguei? Domótica. Não te peguei? Domótica. Mas é boa, é boa. Inclusive, nós já tivemos, no âmbito de um Minter nosso, com o pessoal do Piauí, pessoal querido, né? Nossos amigos, né? Nossos amigos agora amigos, né? Exatamente. Já tive orientação de um trabalho de final de curso nessa linha, sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores domésticos diante do fenômeno da domótica. E daí a gente já consegue fazer a vinculação das coisas pelos nomes, né? Sim. Mas a domótica é o fenômeno que traz a tecnologia para dentro do espaço residencial, para dentro do lar, e com isso afeta o trabalho doméstico, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque pensa assim, numa empregada doméstica da década de 80, provavelmente ela vivia com a família, provavelmente ela lavava roupa à mão, provavelmente ela amassava pão à mão, né? Eu estou falando agora porque eu estou bem gourmet nesse domótica período. Tem a ver com os Jetsons. Tem a ver com os Jetsons, claro que num âmbito de realidade, assim, né? Se a gente pensa em máquina de lavar roupa, isso já é domótica, né? Se a gente pensa em batedeira, isso já é domótica. Agora tem o robozinho aspirador, que é meu sonho de consumo, né? Então, essas coisas afetam o cenário familiar, mas afetam também o cenário do trabalho doméstico, né? Na medida em que, e as pessoas não veem porque isso está dentro das casas, e as pessoas não falam porque isso está dentro das casas, na medida em que também afeta postos de trabalho, também impõe capacitação, porque o trabalhador doméstico vai ter que, no mínimo, saber ligar e desligar uma máquina de lavar roupa, né? Ele não pode simplesmente entrar para dentro de uma casa com essa ideia de, enfim... E, ao mesmo tempo, Gilberto, eu acho que isso também se reveste num direito fundamental desse trabalhador. Sim. Pensa aí na nossa casa, a gente tem máquina de lavar roupa, mas a gente impõe ao nosso empregado doméstico que lave roupa à mão, sem usar água quente ainda, o que aqui no Rio Grande do Sul, em determinados meses, é algo desumano, digamos assim, né? Então, a inserção da tecnologia no cenário residencial, ela efetivamente mexe no ambiente de trabalho e precisa ser vista. Do ponto de vista regulatório, sim, mas especialmente a partir de políticas públicas, a partir de iniciativas sindicais, de capacitação desses trabalhadores. Senão, de fato, eles vão ficar completamente fora do cenário do bom trabalho. O pessoal está adorando aí, ó. A Stephanie, que o marido comprou um robô aspirador. A nossa diretora, Tereza, está aí nos cumprimentando, diz que vai te contratar e que ela troca o marido, mas não troca o robô que ela tem lá para limpar. Eu tô doida por um, realmente. Olha, esse robô aspirador... Agora eu estou pensando numa máquina de passar roupa, Tereza. Estou querendo pensar nisso, entendeu? Mas aquele puteiro de ontem não foi o robô que fez, né, Denise? Não foi. Tem certas coisas que ainda precisam, né, da mão humana. A organização do Fundi aí na Serra também. Tenho certeza que não foi o robô que fez. A não ser que o robô tenha o nome de Amélia, né? Não, exatamente, o robô tem o nome de Amélia. Mas eu estou com saudade a gente está vendo essas coisas todas que a pandemia nos impõe,
mas a gente tem saudade, né? Eu tô com saudade das aulas presenciais, do contato olho no olho com os colegas, com os alunos. Isso eu acho que nada vai mudar, né? Realmente. A relação sala de aula, né? Ela é completamente diferenciada quando presencial, até no retorno que a gente tem com relação à certeza do que estamos fazendo. Aquele brilho no olho do aluno quando ele entende o conteúdo, no vídeo a gente perde um pouco. Então, vai meio navegação às cegas, assim, né? A gente vai tentando fazer o nosso melhor, mas eu tenho certeza que perde-se bastante nessa relação. Viu? Aqui, ó, a Tereza está dizendo quando nós formos em janeiro, compra lá o robô que é mais barato. Vou fazer isso, Tereza, já deixa reservado o meu aí. Denise, tu chegasse a falar na questão da automação lá da Constituição, é o artigo 7º, inciso 27, né? A proteção em face da automação. Tu acha que isso funciona bem no Brasil e tem algum exemplo de outros países? Pois é. Sabe que eu fiz uma pesquisa para trabalhar esse inciso 27 do nosso artigo 7º, Gilberto. E tem até um sistema que faz essa busca por todas as constituições mundiais, tá? E não existe em cenário internacional um dispositivo com o mesmo do que o nosso. Nós falamos no nosso inciso 27, proteção em face da automação. Né? Esse em face traz uma carga assim, de proteção contra algo mal. Né? E eu até entendo, eu fiz a pesquisa do retrospecto, das propostas, dos debates, das emendas que se apresentaram na Constituinte ali de 88, né, trabalhando-se 86, 87 para a nossa Constituição de 88. E se a gente se transportar para aquela época, qual era a relação que as pessoas tinham com tecnologia? Né? Os jovens, um pouco mais, mas quem estava escrevendo a Constituição não eram os jovens, então menos ainda. Né? Então a ideia, de fato, era uma ideia de algo que vinha talvez para atropelar coisas que estavam bem postas, bem colocadas, trabalhos constituídos e assim por diante. Por isso a redação acabou se consolidando dessa forma, proteção em face da automação. A principal preocupação dos legisladores na época era com o que eles chamavam, e depois se consolidou na doutrina, de desemprego estrutural, que aconteceria em função da automação, um desemprego estrutural. Né? A gente enxerga, de fato, assim, um abalo na questão do emprego em função da inserção da tecnologia. Né? E até a Tereza não está, acho que ela está na Espanha. Tá, mas Tereza Portugal, está na Valência agora. Isso aí, Portugal viveu uma experiência no ano passado, ou retrasado, com a greve dos transportadores. E essa greve dos transportadores fez brotar uma outra reação de parte das empresas transportadoras. Começou-se a pensar e a experimentar de uma maneira mais forte a automação dos veículos. Então, começamos a pensar em caminhões autônomos. Né? Olha só o movimento que isso nos traz. Né? Trazendo de volta para cá, nós temos o dispositivo, temos a previsão, vírgula, pendente de uma legislação infraconstitucional, que é a regulamente. E esse é um daqueles casos que a nossa Constituição ainda não tem regulamentação posterior. Né? Até houve uma outra iniciativa, mas todas assim, ou em âmbito municipal, ou âmbito estadual, ou nem prosperaram. O que a gente consegue enxergar são algumas relações distorcidas com a tecnologia. Olha só, quando a gente viaja e vai Estados Unidos, qualquer país da Europa, a gente vê que nos postos de gasolina é a gente mesmo que se serve, correto? Certo. Pois no Brasil nós temos uma legislação que impede isso. Né? Nós não podemos trabalhar com autosserviço nos postos de gasolina, como nós chamamos, né? Nos postos de abastecimento. É claro, aí abre essa legislação, vai estudar os seus considerandos. A ideia era proteger o consumidor, né? Fazendo esta barreira. Entretanto, o que a gente tem aí é a trava para a automação, mas uma trava esquisita, né? Porque
alguma outra forma de proteger o trabalhador deveria existir, como, por exemplo, capacitá-lo para fazer alguma outra coisa, que é o que eu sempre tenho dito, Claro. né? A Espanha, tu já deve ter visto isso, porque tu, como eu, tem relações e estudou e fez tua formação lá. Mas a Espanha hoje tem um sistema bem interessante de repartição da responsabilidade de capacitação dos trabalhadores, né? Então, não apenas ao Estado se impõe, na condição de políticas públicas e até de plataformas, né, de programas governamentais, mas também aos sindicatos a previsão nas suas negociações e às empresas no bojo da sua responsabilidade social empresarial. Vê só. E nós aqui estamos com o artigo 7º, no seu inciso 27, ainda programático. Temos um desdobramento legislativo que nos permita efetivamente colocar, sem dúvidas, em andamento esse tipo de proteção. É tanta coisa trancada que tem aqui, né, que a gente tem que, talvez esse tempo de pandemia também nos abra, tenha aberto espaço para alguma coisa, né, Denise? É isso aí. O Lauro de Campos está sempre conosco, está aí o Lauro, o confrade Coisa Raimundo Simão boa, de Mello, pessoal. a querida Paula Jäger está conosco aí Um também. abraço aos confrades, aos nossos alunos. É verdade. Olha, aqui na minha contagem já tem mais de 70, mas quando a gente fecha, sempre tem mais. Isso Coisa boa. Devido ao teu prestígio, né, Denise? Ah, não. Ao prestígio da academia, isso sim. É um prazer estar aqui. Me conta uma coisa. E tu acha que a gente consegue vincular os avanços tecnológicos com as revoluções industriais? Dá sim. Bem nessa linha do enxergar qual foi a tecnologia dínamo de cada uma, como eu tenho chamado, né? Sim. Nós fizemos um belo trabalho, Gilberto, naquele texto que saiu publicado, acho que foi num livro de Direito Internacional do Trabalho, né? Organizado pelo Luiz, né? Nosso doutorando. Isso aí. Onde a gente avança nessas questões das revoluções, da tecnologia e dos movimentos globalizatórios. É um estudo bem complexo, né? Mas que nos traz essa possibilidade de cruzar a tecnologia com o trabalho e de mostrar, né? Olha, quando entrou essa tecnologia específica, dá para se dizer que houve a virada, né? E em especial agora a gente está trabalhando numa ideia de quarta revolução industrial, ainda é um conceito que para alguns está sendo ainda digerido, né, construído, mas que para outros, inclusive, já encontra superação. Tem alguns já falando em quinta revolução industrial, né? Justamente atrelando tudo isso ao ser humano e fazendo a volta num sentido que a gente nunca imaginou que aconteceria, que seria a volta ao ser humano, né? Pensando que a tecnologia tem que servir a ele, bem na ideia lá inicial, né? Quando eu crio a enxada é para quê? Porque enxada é tecnologia, né? Isso é um detalhe bem interessante. O que é tecnologia, né? Tecnologia é só computador, internet, não sei o quê? Não, tecnologia é qualquer ferramenta, é qualquer equipamento, é qualquer método ou fluxo de trabalho que auxilia o ser humano. Né? Dependendo do tempo e lugar, né? Claro, é isso aí. Quando a gente vincula isso ao trabalho, então a ideia é fazer do trabalho um trabalho mais decente, um trabalho menos desgastante, né? É fazer com que se otimize a produção humana para que aconteça aquilo que Domênico De Masi sempre profetizou que deveria acontecer com o nosso tempo de sobra, para que a gente tenha tempo para o ócio criativo, que não seja o nosso tempo de dormir, que a gente ocupa pensando em coisas para fazer, mas que a gente tenha tempo para trabalhar, para dormir, para viver com a família e ainda um tempo de ócio criativo, né? Mas certamente se vincula muito aos pulos tecnológicos, às marcas das revoluções industriais. E hoje a gente está fazendo o pulo para o humano, e por isso é que está se marcando o pulo para a quinta revolução industrial. A gente também já escreveu, escrevi com o nosso querido Ataliba Carpes, nosso ex-aluno, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, e foi publicado pela RT, coordenada hoje pela nossa confreira Tereza Narras, né? A revista Direito do Trabalho.
A Isso RDT. aí, Uhum. isso aí, Pela isso aí. confreira Tereza e pelo confrade Ives. Gandra. Isso. Perfeito, O perfeito. Denise, antes de seguir. Vou tomar um café enquanto isso, Boa. ó, já que é café. Antes de seguir, eu quero aproveitar que nós estamos no meio, não deixar para o final, para falar sobre duas coisas. O 10º Congresso Virtual da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, de 12 a 14 de agosto, mas antes disso, o congresso que tu és co-organizadora com a Luciane, que é o da Academia Isso aí. Sul Rio Grandense de Direito do Trabalho. Fala um pouquinho dele para o pessoal aí. No dia 3 de agosto faremos esse... Na verdade, são 2 eventos num só. É um seminário internacional, marca o nosso primeiro evento com essa característica, pela pasta da Luciane Cardoso, na condição de diretora cultural da nossa Academia Sul-Rio-Grandense, e minha na condição de diretora de Relações Internacionais. Então, nós teremos diversos atores dos cenários nacional e internacional conversando sobre o direito do trabalho, sua situação atual em decorrência da pandemia e alguma perspectiva futura, né? Se pudermos lançar assim olhos para o futuro, o que nós, enquanto operadores, podemos esperar e até trabalhar, porque eu tenho posto muito essa lógica assim, de colocar a mão na massa, não só ficar esperando o que vai acontecer, mas fazer acontecer. E esse encontro, então, será completamente online, no turno da tarde aqui do Brasil, a partir da 13h, horário de Brasília. A previsão é que ele dure em torno de 4 horas, com sucessivas intervenções. Nós não teremos pausas, né? Mas a cada 15 minutos troca o palestrante, será uma enxurrada de informação. Acho que vale muito a pena, não só pela quantidade da informação, mas pela qualidade da informação. Um de nossos palestrantes, obviamente, é o professor Gilberto Stirmer. Não é à toa que a gente está falando de qualidade da informação, né? Mas todos convidados, o evento gratuito e certifica a participação. Que beleza, Denise. Obrigado. Agosto promete. Né? Dia 3 de agosto, Academia Sul Rio Grandense de Direito do Trabalho. E depois, isso 12, aí. 13 e 14, o já tradicional 10º Congresso totalmente virtual da Academia Brasileira, organizado pela Tereza, pela Ione, pelo presidente Agra e pelo confrade Nelson Manrich. Isso aí. Denise, me conta uma coisa, virando um pouquinho outra das tuas especialidades. Teletrabalho, smart work, home office, semelhantes ou diferentes? Eu tenho visto uma confusão muito grande na mídia, Gilberto, especialmente envolvendo home office e teletrabalho. Acho que a gente precisa, tenho dito isso em diversos locais, acho que a gente precisa dar uma limpada nesses conceitos, até para saber o que está fazendo ou não está fazendo. Quando eu falo em teletrabalho, eu tenho que olhar para a CLT, especialmente, porque agora temos regrado, né? E encaixar ali na CLT para obter os benefícios daquela legislação, né? Então, se eu tenho um teletrabalho como tem que ser, um teletrabalho puro, não há que se falar, por exemplo, em controle da duração da jornada e em atribuição de adicional extraordinário por qualquer fim. Agora, o empresário tem que ter também essa informação e esse controle do seu fazer nesse sentido. No momento em que ele exige horário, no momento em que ele cobra presença online, no momento em que ele tem esse tipo de atitude, ele corre um risco muito grande de desvirtuar o instituto do jeito que ele foi pensado e do jeito que ele foi regrado, né? Sim. E a partir daí, o que a gente tem? Uma possibilidade de resposta do judiciário também, com contornos diferentes do que a legislação traz, né? Mas é bem interessante isso, porque a gente, enquanto está aqui dizendo se teletrabalho tem ou não tem, controle de jornada e etc., em outros âmbitos a gente já está numa situação muito mais aberta do que isso. E o Smart Work, ele traz essa forma diferente de pensar o trabalho remoto. Porque o teletrabalho, a gente sabe, ele se vincula a um tipo de tecnologia, né, Gilberto? Sim. No teletrabalho, a gente obrigatoriamente tem a presença da tecnologia, da informação e da comunicação para mediar a distância entre os atores desta relação. Beleza. E no Smart Work?
continuamos tendo tecnologia da informação e da comunicação, mas não necessariamente vínculo de emprego, não necessariamente continuidade de prestação de serviço. Então, é por isso que ele é smart, né? Ele tem uma característica de agilidade, de relação mais fluida, é muito Bauman isso, né? Sim. Muito mais... Coisas que o momento atual exige, né? Poxa vida, mas que eu já tive acesso, lá em 2016, talvez, a situações concretas na Espanha. Então, quer dizer, talvez no Brasil a gente precise olhar um pouquinho além do muro, né, para enxergar que algumas coisas já andaram um pouco mais, que a gente não precisa ficar discutindo alguns conceitos, algumas bases que já, a meu ver, são desnecessárias. Quer ver? A questão, porque se vincula muito, né, do trabalhador em plataformas, né? Hoje, no Brasil, a gente, essencialmente, quando algum aluno vem nos propor essa pesquisa, por exemplo, Gilberto, o aluno, às vezes, está atrelado a discutir se existe ou não existe vínculo de emprego, né? Se existe ou não existe subordinação nesse tipo de relacionamento. E eu acho, Gilberto, que essa questão é a minoritária, né? A gente não pode mais ficar abraçado nesse tipo de embate de ter ou não ter subordinação, ter ou não ter vínculo empregatício. Deixa eu um parêntese só. Te lembra quando se discutia e a gente debatia muito enquadramento sindical no teletrabalho? Depois a gente falou exatamente isso que está falando. Matéria superada, né? Não tem isso. Foi. Né? Foi, pessoal, foi. Eu acho que não tem mais, isso aí é ranço. A gente precisa evoluir e começar a pensar no seguinte, existe, né? É um trabalho que... Sabe o contrato intermitente? Exato. Existe. Agora, o que a gente tem que fazer? Pensar uma forma diferenciada de proteção desse tipo de trabalho. Eu não diria nem desse tipo de trabalhador, de trabalho. Porque quando a gente enxerga de uma maneira um pouco mais ampla, ambos estão, de certa forma, inseguros nesta relação. Empregador, empregado, tomador de serviço e prestador de serviço. Né? Claro. Então, no trabalho em plataformas, o que eu enxergo como visão avante é a necessidade de pensar a segurança social desse trabalhador, né? E quando eu falo em segurança social é algo mais amplo do que enquadrar na CLT ou não enquadrar na CLT, né? Nem é pensar... É presente já. Agora... Né? E até, de certa forma, o Estado já deu uma resposta nisso, né? Permitiu que o trabalhador em plataforma se registrasse como microempreendedor individual. Isso lhe dá amparo na hipótese de um acidente, de uma doença, né? Ele tem benefício previdenciário. Mas a gente pode evoluir nesse diálogo social. E eu vou dizer mais agora, sendo a catastrófica. Isso talvez também já esteja passando do seu tempo. Porque se a gente olhar um pouquinho... E voltar no que eu disse lá dos caminhões de Portugal, a Uber já está testando carros autônomos, a iFood já está testando entrega por drone, né? Então, eu estava dizendo para minha filha isso ontem, que a gente, quem tem filhas como as nossas, né, Gilberto, que são os amores, a gente discute essas coisas aqui em casa. Exatamente. E eu disse, filha, daqui 5 anos esse debate é um debate vazio. Por quê? Porque não vai ter mais o pessoal de moto, não vai ter mais o pessoal de bicicleta, tudo vai ser entregue por drone, especialmente nas grandes cidades, né? Vão chegar os carros sem motorista para te fazer um transporte, para entregar alguma coisa. E cadê o trabalhador? E cadê o Estado que ficou brigando? Olha a proteção em face da automação. Pois é. Né? Cadê o Estado que ficou aí, através de um dos seus braços, de repente, né, tentando dizer se tinha ou não tinha vínculo empregatício e não se deu conta que, na verdade, o que precisava era criar alguma política pública para a reinserção desse trabalhador, né? É verdade. Isso é fundamental nessa questão, exatamente. Nenhum dos dois, né, já coisa que passou. Nós estamos, as mudanças estão muito rápidas. Além da 4ª Revolução Industrial, do direito de trabalho 4.0, dessa discussão toda, já está falando na 5ª Revolução Industrial, a própria questão da pandemia nos acelerou mais ainda, né, Denise? Certamente. Acelerado. E
E essa questão de comunicação eletrônica, digital, nas relações de trabalho, nas individuais, nas coletivas, nas relações de trabalho, enfim. Olha, a pandemia nos mostrou que muita coisa é possível, né, Gilberto? Desde aditivos contratuais, a contratações em si, pensando no cenário individual das relações de trabalho, a assembleias, assinaturas, enfim, de acordos coletivos, convenções coletivas. Tudo é possível via tecnologia, nós temos essa condição. Nas nossas bancas, Gilberto, só para a gente fazer uma ponte com experiência acadêmica, a gente não faz ata pelo chat da banca, da transmissão. Então, quer dizer, é muito viável. Só que agora, por exemplo, sexta-feira, eu estava terminando de ajustar um acordo coletivo, e o que me vem como proposta do sindicato profissional? A contribuição assistencial, eu nem vou entrar nesse âmago, porque o que me interessa é o que vai adiante. Com resguardado o direito à oposição exercitável, presencialmente, na sede do sindicato, X horas do dia tal, etc, etc. Tipo assim, gincana, né? Não, gincana em tempos de pandemia ainda. Eu digo, mas vem cá, por que não prevê uma forma de fazer isso pela internet? Pode botar senha, pode fazer... A gente aí, eu tenho inscrição na na Ordem dos Advogados de Portugal, e a gente vota pela internet, puxa vida. Imagina. Sabe? Com toda a segurança, vem uma chave de acesso, a cada turno a gente recebe uma chave diferente, é completamente seguro. Tem tecnologia, né? Então, a comunicação eletrônica nas relações individuais, mas especialmente nas relações coletivas, tem que avançar, tem que avançar. Cada vez mais o trabalho vai migrar, né? No sentido de podermos trabalhar para outros tomadores de serviço, em outros âmbitos, em outros territórios, e nós precisamos pensar nessas formas. Atenção, quem está conduzindo negociações coletivas, olhe para isso. Olha só, a nossa Luciana Freire, abraço para ela, que é especialista nessa área, né, em São Paulo, lá na Fiesp, está dizendo exatamente absurdo o direito de oposição presencial. Né? Pela pandemia e pela tecnologia, né? A gente não sabe exatamente quando nós vamos ter essa possibilidade de interações presenciais. Então, me parece prudente que, ao negociar coletivamente, a gente tenha esse tipo de cautela, né? De não exigir que a pessoa vá presencialmente, sob pena de não conseguir exercitar algo que até é questionável, né? Será que ainda existe direito de oposição a ser negociado? É verdade. Será que não é tudo autorização prévia, né? Enfim. Tá aqui, ó, dizendo que saiu hoje, eu vi, saiu uma portaria exigindo simplificação dos sindicatos hoje. Mas também a gente está atrás de tudo, todos os dias, né? Todos os dias sai alguma mudança, a gente tem que se adaptar. Aí. Logo a gente vai examinar. O Paulo Basílio, Denise, que sempre nos acompanha, o Paulo Basílio, ele diz o seguinte: espero que não substituam os professores por máquinas. Né? Isso não vai acontecer. Né? Eu também espero, mas acho que não vai acontecer. Denise, não vai, não. Me conta uma coisa, o famoso transhumanismo. Transhumanismo, ser humano trabalhador, e aliás, né, aproveitando sobre essa questão referida pelo Paulo Basílio aí, o que o futuro nos espera, na tua opinião? Claro que ninguém faz exercício de adivinhação, mas a gente imagina, né, o que o futuro nos espera, sucumbiremos aos robôs. O que vai acontecer na nossa vida profissional e acadêmica aí, Denise? Só sucumbe ao robô quem continua fazendo trabalho que eu digo que não é humano. O trabalho repetitivo de torcer um parafuso, torce parafuso, 8 horas por dia torcendo parafuso, esse não é um trabalho humano. O ser humano é destinado a coisas muito maiores. E não é à toa que a tecnologia tem vindo e tem se inserido bem nesse tipo de atividade e nesse tipo de espaço, né? Eu não posso, enquanto trabalhador, ficar atrelado a isto que eu faço porque é isto que eu sei. Chegou o momento da reinvenção. Eu sei que isso é clichê, mas é o momento da reinvenção.
Eu acho que cada um de nós tem que olhar para si, para o seu espaço, para a sua carreira, para a sua profissão e verificar o que de desafiador está sendo apresentado, o que logo ali, daqui a um ano, pode ser exigido a mim para prestar serviços. É claro que, às vezes, o mundo nos prega peças, foi o que aconteceu com a pandemia e com a nossa função no magistério, por exemplo, né, Gilberto? Quem diria que a gente ia ter que aprender a manejar YouTube, manejar o Instagram, fazer isso, fazer aquilo. Mas ok, a gente se reinventou, a gente se reaparelhou e continuamos trabalhando. Não fomos substituídos, estamos operando com a tecnologia, fazendo dela nossa aliada para a prestação de serviço, né? Agora, o que o futuro nos espera? Pois é, eu acho que em algumas situações, de fato, a tecnologia vai se inserir e vai se inserir de maneira inequívoca e irreversível. Não há como pensar de outra maneira a partir de agora, né? E já há algum tempo. Mas o que me preocupa bastante é essa intervenção no ser humano trabalhador. E acho que isso a gente tem algumas pautas éticas que precisam ser debatidas e alguma normatização que precisa ser estabelecida. Nós já temos diversas empresas, Gilberto, e nossos ouvintes, que não só no Brasil, não só fora dele, mas que já estão operando com algumas intervenções no corpo dos seus trabalhadores. Sim. Pode parecer interessante num primeiro momento, mas eu não sei até que ponto isso é controlável. Então, tem empresas, por exemplo, que estão implantando chips subcutâneos nos seus trabalhadores, para controle de jornada, para facilitar o ingresso na empresa, passa a mão ali, ou passa no portal e já lê o chip e libera, vê que é o funcionário, etc. Mas um chip dentro do corpo, ele busca muita informação, e nós não, e tem acesso a muita informação. E nós não podemos esquecer que nós estamos no cenário de proteção, na era da proteção dos dados, né? O cenário europeu está muito avançado, a gente está caminhando, tentando implantar e fazer valer a nossa também, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser muito pensadas, e a empresa, no momento que ela parte para essa estratégia, ela precisa ter a noção do que ela tem nas suas mãos, né? Da mesma maneira, o trabalhador, que está através do seu sindicato, precisa ter esta noção do que está acontecendo ali, do que pode vir a termos de transbordamento do que até então a gente entendeu por humano, né? Mas, de outra banda, tem outras coisas. Eu vejo algumas empresas que trabalham com estoques e transporte de coisas, disponibilizando aos seus trabalhadores aquilo que se chama de exoesqueleto, né? É uma espécie de robô externo que eles põem na estrutura corpórea do trabalhador e que evitam LER, DORT e outras coisas, adoecimento de coluna, porque o esforço, na verdade, é o da máquina. O trabalhador faz fino, né? De colocar para cá, de colocar para lá, de pensar para onde tem que ir e tal. Tem lado bom? Tem, muitos aspectos bons. Tem lados preocupantes? Muitos aspectos preocupantes. E lembre, tecnologia não é só equipamento, não é só chip, computador, etc. Eu posso falar que medicamento também é tecnologia, né? E eu frequento como intrusa alguns congressos médicos, e especialmente medicina do trabalho, e tenho visto assim com preocupação alguns relatos de intervenção medicamentosa nos trabalhadores de maneira meio maciça, assim, visando nivelar humores e algumas coisas nesse sentido. Então, isso também é transhumanismo, interferir com tecnologia medicamentosa nos trabalhadores, né? Acho que a gente tem que estar alerta, na condição de advogado, na condição de pesquisador, a esse tipo de circunstância, né? Porque o transhumanismo é também outra situação irrefreável, Isso aqui é transhumanismo, o óculos, né? Porque a gente interfere numa lacuna, numa deficiência humana, otimiza o trabalhador e a partir daí ele começa, né, a nos prestar serviço de maneira mais adequada. Mas esse é do bem. Até que ponto, né? Se eu colocar aqui um leitor de retina para saber a minha temperatura, para saber não sei o quê, eu ainda estou dentro desse cenário do bem, né?
Ontem É isso. tu falaste na questão da proteção de dados. Ontem eu li, acho que foi no Estadão, vão começar com o aeroporto de Florianópolis, substituir aquela entrada na área de segurança e depois no avião com a pessoa que é empregada da companhia aérea, pela imagem, viu isso? Pela imagem. E boa, aí, né? alguns que já estavam discutindo exatamente a questão da proteção de dados. Isso aí. Quer dizer, isso aí. nós precisamos evoluir, mas nós temos limites, né? Temos limites, eu vi. E essa evolução, às vezes, vai nos atropelando, a gente só se depara com a inovação e absorve o impacto e vai andando. Olha só, tem coisas que a gente não se deu conta, né? Por exemplo, olha a revolução que aconteceu no setor bancário nos últimos 30 anos, Gilberto. Nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos. A gente era jovenzinho e ia no banco para pagar a conta da luz. Pagar a conta da luz. Eu ia descontar cheque, a minha mãe mandava descontar cheque, e aí o caixa olhava a assinatura, lembra? E se tinha saldo. Isso, era no olho, né? Cara crachá. Exatamente. Olha a revolução que aconteceu. E aí pensem nas relações de trabalho ali dentro, né? Outra revolução que a gente assim, só absorveu o impacto. Guichê de estacionamento, de supermercado, shopping center, posto de pedágio. Eu lembro que a gente discutia a insalubridade do pessoal que ficava ali no subterrâneo do shopping ou do supermercado, pegando ticket, dando troco, etc., porque tinha o monóxido e tal. Agora não tem mais aquele trabalhador. Que beleza, ele foi afastado desse risco, né? Mas, e aí? E a interrogação foi afastado do risco. Né? Mas foi quando a gente vai, Gilberto, quando a gente vai para a Europa, e agora nem precisa mais ir para a Europa, que já tem aqui no nosso supermercado, aquele que a gente adora, não vamos poder fazer propaganda, mas enfim, né? Os caixas eletrônicos, Gilberto, do supermercado. Imagina. A gente acha muito bom, vai lá, né? Passa o produto, passa o cartão, sai fora. Mas e o que se fez com aquele trabalhador, né? Eu sei, porque nós temos amigos conhecidos aí da Espanha que fazem advocacia para grandes redes de supermercado, que no âmbito da responsabilidade social empresarial, esses caixas foram capacitados para fazer outras coisas. Lá, aqui, não sei até que ponto, né? E os aeroportos, que a gente já está fazendo check-in sozinho, despachando a mala sozinho. Exatamente. E agora vai entrar na área de segurança e depois no embarque sozinho. Sem necessidade. Isso quer dizer, são mais 2 pessoas na cadeia, né? Que são suprimidas. É isso aí. É isso aí. Aqui, várias pessoas dizendo que está excelente. Denise Coisa brilhando boa. como sempre. O pessoal dizendo que está excelente a live. Mas nós também temos somos escravos da tecnologia, né, Denise? Isso aí. No Instagram, ele simplesmente nos corta. Pelo meu cálculo aqui, nós temos 4 minutos e eu vou querer que tu faça um encerramento, aí, uma despedida, onde, ao mesmo tempo, tu fales dessas coisas todas do nosso café da manhã, direito, trabalho e novas tecnologias, e faça realmente a despedida, porque, olha, hoje está, como a gente diz, bombando. Aqui me aparece quase 100 pessoas na madrugada, nesse frio. Não sei como é que está em Porto Alegre, porque eu estou em Canela. 12 graus. Aqui está 12 graus. Vocês devem estar a 4. Aqui está 7 graus. Tá bem. Sensação térmica é uns 4. E o pessoal lá em Manaus nos assistindo, né, Gilberto? Com calorão lá. O tamanho do Brasil aí. Isso aí. Denise. Pois é. O que eu tenho para refletir, assim, diz respeito à nossa postura com relação à tecnologia que certamente seguirá avançando. Eu acho que a gente precisa pensar nas disrupções e o que elas significam, né? No momento que a gente tem a disrupção, e se diz que a primeira revolução e a quarta revolução são disruptivas, porque não se viveu igual antes, no momento em que elas aconteceram, a gente vai meio no empurrão, meio no embalo, meio sem sentir, mas nós temos racionalidade bastante hoje para podermos dizer sobre isso e da necessidade que nós temos de fazer a avaliação desse cenário e de prevermos qual é a nossa
possibilidade de interação. Nós enxergamos hoje, então, aos juslaboralistas uma possibilidade muito grande de intervenção. Esses nossos debates servem para abrir mentes, esses nossos debates servem para inspirar legislação, normatização, instrumentos coletivos, novas pesquisas, né? E é a partir disso tudo, dessa reflexão de cenário, de andamento das coisas, que a gente vai conseguir dar um bom uso para a tecnologia no cenário do trabalho. É essa a nossa preocupação, é essa que deve ser a nossa pauta, Gilberto. Não é lutar contra a tecnologia, porque isso não existe, é dar soco em ponta de faca, é esmurrar a Beth, muralha. querida, nos dando um abraço. Lá de Querida, Cascavel. um beijo, Beth. Então, é bem nessa linha do que a Beth pesquisa, por exemplo, da ideia da fraternidade. O que a gente pode fazer com a tecnologia para tornar melhor a vida humana, para tornar mais humano o trabalho? Porque isso é uma coisa que eu digo, trabalho é ato humano. Robô não trabalha, né? Então, se a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado só com o ser humano. O resto é tecnologia. Enquanto o computador não tiver sentimentos e essas coisas, espero que isso continue sendo o nosso diferencial, sentimento, criatividade, etc., né? A gente tem que continuar se preocupando com o ser humano nesse cenário, e se cenário de trabalho, com a existência e proteção do trabalho, né, para que a gente possa continuar tendo no trabalho um valor importante, né, no cenário social, valor que agrega identidade, que agrega subsistência, que agrega uma série de sentidos, né, ao funcionamento social, à economia, e assim por diante. Foi um grande prazer, Gilberto, estar aqui. Eu agradeço muito a ti, agradeço a Tereza, a Ione, ao Agra, a todos os que estão conosco aí, essa possibilidade de trocar essa ideia, de tomar um café juntos, e espero podermos evoluir nessa conversa, nos nossos eventos que temos aí na sequência, da nossa Academia Sul-Rio-Grandense, da nossa Academia Nacional, com o maior prazer. Estamos à disposição. Gilberto, devolvo aí a palavra. Excelente, Denise. Mais um passo da nossa grande parceria, como eu disse lá no início, acadêmica e pessoal. Então, conversando aqui hoje sobre direito do trabalho e novas tecnologias, como eu disse lá no início, ia ser uma grande aula da Denise. Obviamente não errei. Denise, muito obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo, muita gente e o pessoal todo pelo que está nos dizendo aí, adorando. Parabéns, Denise, obrigado. Bom dia. E nos vemos depois da manhã, que temos reunião de departamento. É isso aí, está agendado, chefe. Não tem problema. Tá bom, um beijo, tchau. Um abraço. Beijo, cuidem-se aí. Tchau, pessoal, cuidem-se. Tchau, tchau.